No programa de hoje, vamos conversar com a deputada federal pelo estado do Paraná e também presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleice Hoffmann. Seja bem-vinda, deputada, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigada, Robson. É um prazer estar aqui com você e conversar com todos que estão nos acompanhando aí no Espaço Cidadão. Maravilha. Conversaremos um pouco tanto com a deputada como com a presidente do PT. E eu inicio a nossa entrevista pedindo que a deputada compartilhe conosco a visão que a senhora tem da atual conjuntura política que o Brasil está vivendo. Olha, acho que a palavra tristeza resume bem a situação que passa o Brasil, né? Tristeza pelas mortes de Covid, muitas poderiam ter sido evitadas, tristeza pela situação econômica do nosso povo, a maioria desempregado, com renda baixa, sem ter acesso às condições básicas de vida, né? Os alimentos estão caros, o povo está sofrendo muito. Então, nós temos uma conjuntura muito difícil no Brasil. E tudo ocasionada de forma deliberada por uma pessoa que não tem capacidade de ser presidente da República, né? Que desde o início que assumiu a cadeira da presidência, não tem preocupação com o Brasil, não tem um projeto de desenvolvimento, não consegue olhar para o povo como objetivo da administração, da gestão pública, né? E de políticas e projetos, e levou o Brasil a essa situação. Hoje nós somos um pária internacional, mas o Brasil está sendo criticado internacionalmente, não tem respeitabilidade, e o presidente continua com seus arroubos de ódio, de mentira, e fazendo coisas contra o país e contra o povo brasileiro. Então, de fato, é uma situação ruim para o país, um país que vinha se reconstruindo na democracia após 88, que conheceu gestões que avançaram em políticas públicas, que conheceu um momento da sua história aí, com a ida do presidente Lula à presidência, de projetos e políticas voltados, centralizados para o povo brasileiro, hoje está nessa situação. Nós temos muito que fazer, muito que resistir, muito que lutar e esperançar o povo. Temos que sair dessa situação, né, Robson? Verdade. E eu pergunto à deputada Gleice Hoffmann, presidente nacional do PT, quando a gente considera todo esse cenário que você colocou compartilhando conosco, e a gente considera também os ataques sistemáticos às instituições democráticas, à democracia e ao próprio processo eleitoral, ainda há chance de que ele seja retirado do poder por um processo de impeachment? Eu espero que sim, Robson. São mais de 120 processos de impeachment que foram protocolados na Câmara dos Deputados, inclusive um super pedido de impeachment que relaciona 23 crimes praticados por Bolsonaro, crimes comuns, mas que têm a ver com a responsabilidade dele de presidente. Ou seja, crimes não faltam, né? Estão muito bem descritos e ele está muito bem enquadrado nesses crimes. Mas o impeachment é um processo político e nós precisamos, claro, de uma articulação política e de uma pressão da sociedade em cima da Câmara, do presidente da Câmara, do Arthur Lira, e dos deputados, principalmente dessa base chamada Centrão, que hoje dá sustentação a ele, para que essas pessoas, né, tomem responsabilidade e abram o processo para nós discutirmos com o Brasil, os crimes que Bolsonaro cometeu. Ele sentado na cadeira da presidência da República, nós não temos saída para a crise, Robson. Não temos, ele não tem capacidade para isso, não tem condições para isso. E dá para acreditar que é possível essa saída dele por um processo de impeachment? Eu faço essa pergunta porque, inclusive agora, parece que a dificuldade aumenta, pelo menos do ponto de vista teórico, já que o Centrão desembarca de vez e pega a chave do principal gabinete do Palácio do Planalto depois do presidente, que é a Casa Civil. Sim. Com o representante do Centrão, que já foi apoiador de Lula, de Dilma e de tantos outros, que já criticou, esculhambou com o próprio Bolsonaro e hoje está lá, lado a lado, despachando ao lado da sua sala, que é o Ciro Nogueira, senador.
pois é, assumiu hoje, né? Pelo menos foi anunciado hoje que ele estará na Casa Civil da Presidência da República, que é o coração do governo, né? A pasta que coordena as ações do governo. Realmente, o Bolsonaro, contrariando tudo que disse durante a campanha, fez o acordo com o Centrão e com a velha política, que ele dizia que não ia fazer. Aliás, o que ele mais faz é isso, né? Desdizer o que disse. Então, ele é um mentiroso contumaz, ele mente o tempo inteiro, e se recoloca para tentar sobreviver. O que interessa a ele é a presidência da República, é continuar aonde ele está, independente do resultado que ele está dando para o Brasil. E já fica ameaçando as eleições de 22, né? Fica dizendo que vai ter fraude em 22, justamente para justificar uma derrota eleitoral que ele vai ter se ele chegar lá para disputar a presidência da República. Agora, o processo de impeachment, ele se constrói com a sociedade brasileira, ele se constrói com a mobilização do povo e com a pressão popular. É um processo político. Nós temos tempo para isso. Veja, em menos de 2 meses, nós fizemos 4 grandes manifestações no Brasil. A última foi agora, nesse sábado. Milhares de pessoas foram às ruas protestar contra Bolsonaro, contra a forma que ele está fazendo a gestão da pandemia, contra a fome e a miséria que volta ao país e pela saída dele da presidência. Eu acredito que essas ações e o crescente dessas ações pode sim fazer com que se desestabilize esse núcleo político que é a base dele hoje. É só com pressão popular, porque os deputados que estão lá dando sustentação a ele, por enquanto têm as regalias de governo, as verbas das emendas, os cargos no executivo, não estão ainda sentindo fortemente a pressão popular, que começou a ser construída de forma mais recente, né? As pesquisas já têm mostrado que tem maioria na população que apoia o impeachment, são mais de 50%. Então, cabe a nós, da oposição, dos movimentos sociais, movimento sindical, movimentos populares, aumentar essa luta e aumentar essa disposição de conversar e mobilizar a sociedade brasileira. É isso que nós precisamos. Nós vamos falar também hoje ainda aqui sobre qual é o projeto nacional que o PT, que o ex-presidente Lula deverá apresentar ao Brasil no próximo ano. Vamos já entrar nesse assunto, mas antes, ainda na questão da política, das articulações, do contexto político que a gente vive, está de fato confirmado que o ex-presidente Lula será o candidato do PT à presidência da República no próximo ano? Olha, se depender do PT, está confirmadíssimo, viu, Robson? Mas, obviamente, que o presidente ainda tem que decidir, definir. Eu acho que ele tem disposição para representar um projeto, né, que mude essa situação do país, ele tem experiência, ele tem capacidade, é uma grande liderança política popular, é a maior que nós temos no Brasil hoje. Eu não tenho dúvidas que ele seria um excelente candidato se ele definir por isso. Eu espero, sim, que ele esteja à disposição. Ele tem dito que tem que saber se está bem de saúde, tem que fazer os exames, se tem condições, né, políticas também para ser, mas eu acredito que sim, e que a gente tem condições de enfrentar isso daí, seja competindo com Bolsonaro ou com outro candidato que se apresente. No quadro que nós temos hoje, a política muda muito, deputada. Eu fico querendo lhe chamar de senadora, porque também já foi senadora, né? E não perde-se a majestade, como você diz. Mas a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: a política muda muito e eu gostaria de saber se há alguma chance, dependendo de mudança de cenário, de que o ex-presidente Lula não dispute a cabeça de chapa nas eleições, até em nome de composições mais amplas, como alguns setores acabam defendendo. Há essa chance? Olha, o presidente Lula é a maior liderança política popular que nós temos. Todas as pesquisas apontam ele em primeiro lugar, com um índice grande de votos, né? Intenção de votos. Isso quer dizer que as pessoas têm esperança em Lula. Esperança porque, como eu já disse, ele tem experiência, já foi um presidente que governou para o povo. Na época do Lula, o povo tinha comida na mesa, a comida era barata, tinha salário, tinha renda, tinha crédito, tinha oportunidade, que é algo fundamental para as pessoas poderem se desenvolver e viver com dignidade. Então, as pessoas querem Lula, né? Eu não vejo nenhum outro nome, nenhuma outra personalidade ou liderança que reúna essas condições que Lula reúne. Então, eu me pergunto, por que, se a gente tem o Pelé jogando, né, no jogo, nós trocaríamos e colocaríamos ele na reserva? Eu não consigo entender. E que tipo de concertação isso poderia
gerar. Eu já vi gente dizer, não, o Lula tem que ir para vice-presidente. Por quê? Ele que está com 46%, 47% de intenção de votos, vai abrir mão para alguém que está com 5%? Que unidade é essa, né? O Lula representa um projeto e as pessoas querem isso. Então, eu acho que a gente tem disposição, sim, de conversar com todos os setores, com todas as forças progressistas, com todas as forças que querem o Brasil de novo para o povo brasileiro, que querem a nossa democracia, mas não vejo hoje outra figura, outra representação com a capacidade do presidente Lula de conduzir esse processo. Presidente Gleisi Hoffmann, e quando nós pensamos, por exemplo, na prioridade do PT, para mim, de fato, assim, está claro, que é o projeto nacional, essa candidatura do presidente Lula para voltar a governar o Brasil. Mas há alguma diretriz do PT para o plano estadual, para cada estado, há alguma orientação em relação a essas unidades partidárias? Olha, nós não começamos ainda a fazer a discussão da estratégia política eleitoral, Robson. Vamos começar agora no segundo semestre. Nós fizemos um levantamento do quadro em todos os estados, reunimos todas as direções estaduais para saber como que está a política local, né? Os partidos que têm representatividade, as candidaturas que se colocam, se o PT tem candidato ou não, as candidaturas a deputados, deputadas, enfim, para ter um quadro. Então, com base nesse levantamento, nós vamos começar as discussões com os estados e um processo de orientação, porque, bem como você falou, o PT tem um projeto que é prioritário, que é o projeto nacional. É onde a gente muda a realidade, né, da economia, do social, onde você apresenta projetos que, de fato, podem intervir na conjuntura e mudar a vida do país. Então, nós vamos fazer essa discussão a partir desse segundo semestre. Muito bem. E vamos falar um pouquinho a respeito de projetos, né? Nós sabemos que o presidente Lula governou o Brasil por 2 vezes, a presidente Dilma governou por 1,5 vezes, né? Depois de todo o processo que aconteceu de impeachment ou do próprio golpe parlamentar. Nós temos uma realidade onde hoje há uma expectativa, pelo que se coloca nas pesquisas, de uma volta de um governo do ex-presidente Lula, de uma volta do governo do PT. Talvez até mais de Lula do que do próprio PT, né? Porque tem muita gente que não é petista, mas é lulista. Mas nós sabemos que o Brasil, essa esperança vem a partir do que foi o Brasil ontem, mas o Brasil hoje é diferente. E, portanto, vem a pergunta, já existe hoje um projeto do PT, do ex-presidente Lula, para apresentar ao Brasil, considerando todas as mudanças que nós tivemos na realidade, considerando a atualidade de hoje? Ô, Robson, na realidade, a mudança que nós temos é um retrocesso. Nós voltamos à situação anterior em que governamos esse país, antes de 2002. Ou seja, o Brasil voltou para o mapa da fome, o salário mínimo está perdendo seu poder de compra, as pessoas estão desempregadas, e a comida está mais difícil, a vida está mais difícil. O que nós temos é que recuperar aquilo que nós propusemos para o Brasil naquela época e que é tão inovador para um país que está há 500 anos, né, com o seu povo submetido à exploração. Nós não podemos esquecer isso. Lula foi um marco. Agora esse, presidente, é justamente o sentido da pergunta, porque hoje nós temos um outro Brasil, com muito mais dificuldades. Uma coisa era continuar um projeto, outra coisa é tentar reconstruir algo que foi construído, mas que hoje está numa condição completamente diferente. E a pergunta é, há projeto para ser implementado diante dessa nova realidade que a gente vive? Há projetos, sim. Há projetos, inclusive, que nós já implantamos nesse país, que vão ter que voltar a ser implantados. Por exemplo, vou te dizer, não pode ficar o salário mínimo sem correção real. Não pode perder o seu poder de compra, porque ele é base da remuneração da maioria da população brasileira, né? Segundo, o Estado brasileiro tem que fazer fortes investimentos na construção civil, nas grandes obras, na indústria,
para gerar emprego. É emprego que tira as pessoas da pobreza, é emprego que dá dignidade a um pai, a uma mãe de família para sustentar os seus filhos, né? Precisamos de um Estado que tenha uma forte proteção social. O SUS tem que receber mais recursos e ser mais fortalecido, porque é ele que cuida da saúde do nosso povo, assim como a educação, né, que está sendo desconstruída por esse governo. A educação de base e a educação superior, que recebeu tantos jovens, tantas pessoas, né, que vieram das classes mais pobres, que puderam se formar, que puderam ter perspectiva de vida. Precisamos reforçar todo o nosso aparato de assistência social, porque ainda nós temos um volume grande de pessoas pobres no Brasil e que precisam de uma renda para poder sobreviver, até achar um emprego, até poder se capacitar. Então, tem muitos projetos que nós vamos ter que recolocar na pauta, né, para que eles, de novo, resgatem aí a justiça social e desenvolvimento econômico com inclusão que nós queremos. E é óbvio, trabalhar em reformas que sejam reformas a favor do povo brasileiro, como essa questão da tributação. Não pode o imposto de renda cair sobre os mais pobres. Quer dizer, o nível de isenção de imposto de renda era de R$ 1.900, quem ganhava até 1.900, agora eles estão com uma proposta de 2.400, e nem isso a base do governo quer aprovar. Então, quem ganha 1.900 paga imposto de renda a partir daí, e os grandes que ganham lucros e dividendos não pagam imposto no país, está errado. Quem tem mais tem que pagar mais, e quem tem menos tem que pagar menos ou não pagar. É isso que nós temos que fazer. Hoje então, a pirâmide está invertida, né? Está invertida, totalmente invertida. Quem sustenta, né, a arrecadação de tributos nesse país é o povo trabalhador. Não poderia ser assim, teria que ser os mais ricos, né? Tem que tributar a riqueza. Não pode essa concentração, o Brasil ter meia dúzia de homens e mulheres super ricos, super ricas, e a maioria está vivendo em situação precária. Então, essas coisas nós vamos ter que enfrentar também. Isso acontece, inclusive, nos Estados Unidos, que é um grande símbolo do império, do capitalismo, né, que tantos que fazem parte até do atual governo defendem como um modelo de nação, né? Mas quando se chega para tocar num ponto, em um assunto como esse, parece que a turma foge ou finge que se finge de doido. Agora, presidente, um outro ponto que a gente pode tocar também é a respeito das condições de governar, né? O PT já governou nessas ocasiões o Brasil, teve algumas experiências, ora positivas, ora negativas, com o que se chama de governo de coalizão, né? Porque, infelizmente, no Brasil, desde quando as eleições foram instituídas, nesse passado mais recente, você tem a eleição do presidente da República, mas ele tem que fazer composições para conseguir governar, porque a maioria, muitas vezes, não é eleita junto com o presidente do seu mesmo lado. Aí eu pergunto, o PT pensa alguma maneira diferente de governar num eventual mandato novo do ex-presidente Lula, para que não se passe por tantos problemas que já passamos? Está aí, inclusive, o próprio Bolsonaro, que tanto criticava e colocou o Centrão para dentro de casa, por exemplo. Exatamente. Olha, Robson, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar uma consciência na população que não adianta eleger só o presidente da República, que tem que eleger deputados e senadores, senadoras, deputadas que tenham um compromisso com aquele projeto. Porque muitas coisas se dependem do Congresso Nacional. Aprovar projetos de lei, né? Inclusive para fazer isso que eu estou falando, dar reajuste real para o salário mínimo, aprovar projetos de lei que mudem essa injustiça no imposto de renda e na tributação, né? Aprovar projetos de lei que coloquem mais recursos na saúde, né? Tirar aquela emenda constitucional 95 que cortou os recursos para a área social. Então, precisa. Então, nós precisamos no Congresso Nacional de deputados, deputadas que tenham esse compromisso, né? Ocorre que muitas vezes as eleições para o Congresso são desvinculadas da eleição para a presidência. É pelo formato do processo eleitoral brasileiro, né? Que no parlamento, quem vai para o parlamento, às vezes não discute o projeto de país, vai discutir para onde vai decidir as suas emendas, né? O apoio que o prefeito vai dar, não politiza o processo, e as pessoas acabam votando, escolhendo, ou muitas até se abstendo de votar para o Congresso Nacional. E aí a gente tem esse resultado. Então, nós vamos fazer um esforço muito grande no PT, estamos pedindo para todos os partidos de oposição, né, da esquerda, da centro-esquerda, fazer esse esforço de colocar peso para eleger deputados, deputadas, senadores, senadoras que tenham um compromisso com o projeto de desenvolvimento do país.
Agora, é claro, nós não sabemos se isso vai dar resultado de eleger a maioria. Quando você entra para governar, você tem que governar com o Congresso que você tem, você não pode mudar o Congresso. O Congresso é resultado do voto popular, consciente ou não, ele é resultado do voto popular. Então, muitas vezes, você tem que fazer composição. Nós nunca falamos mal de composição, nunca nem rejeitamos, porque sabemos que isso faz parte, e é a essência do processo político, né? Errado está o Bolsonaro, que falava mal, dizia que não ia, enganou o povo e acabou indo. Então, nós vamos ter que fazer. Agora, nós temos que estar fortes o suficiente, com respaldo popular, né? E com apoio popular, para o Congresso respeitar os projetos e os processos que a gente vai ter que fazer lá dentro. Então, se eleger bem é fundamental, e ter organização popular para sustentar um governo que queira mudança. E é justamente nesse sentido, presidente, que eu faço a seguinte pergunta. Existe a chance de que o PT encontre uma nova forma de governar, né, já conhecida por muitos teóricos e prática em alguns lugares do mundo, onde você governa também, né, com células populares, né, que acabam fora do cercado institucional, também influenciando nas decisões de governo, né, com movimentos, tanto os movimentos sociais formais, institucionais, como aqueles que não têm nenhum tipo de formalidade, mas têm uma voz que deve ser ouvida no processo democrático, com movimentos que acontecem com protesto, que às vezes até geram conflitos. Existe esse entendimento para um eventual novo governo do PT? Olha, Robson, eu acho que governar com o povo é o fundamental. As pessoas saberem o que está acontecendo no governo, serem informadas e participarem do processo, tanto de elaboração das políticas públicas, como de fiscalização da sua aplicação, né? E isso de forma organizada. Nos nossos governos, nós fizemos as conferências populares. Foram dezenas e dezenas de conferências em várias áreas para se aprovar políticas públicas. Então, tudo que nós implantamos acabou dando certo porque foi resultado dessa consulta e dessa participação. Eu acho que isso teria que ter sido se transformado num processo também de fiscalização e acompanhamento, sabem, que as pessoas estivessem organizadas para fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento dessas políticas, né? E interagir com o governo, criticando, levando propostas, mas também apoiando as ações que são fundamentais a despeito de outras forças políticas que não quisessem apoiar. Então, eu vejo isso como fundamental para que a gente possa ter um governo que seja um governo popular e que faça mudanças de verdade no Brasil. Sem dúvida. Presidente Gleisi Hoffmann, e como deputada federal também acompanhou essa votação, né, que o Brasil todo acompanhou estarrecido em relação à questão do fundão eleitoral, né, apontando 4 bilhões de reais. Qual foi a posição do PT, do Partido dos Trabalhadores, em relação à questão do fundão eleitoral? Não, veja, essa proposição do fundão eleitoral entrou na LDO pela primeira vez, porque foi um percentual colocado em cima do valor dos orçamentos de 2021 e 2022 da Justiça Eleitoral. Então, foi a primeira vez que entrou. Nós votamos contra a LDO, pelo estado da arte toda, porque ela não previa reajuste do salário mínimo, tirava recursos para a saúde, enfim. Eu acho que essa questão do fundo eleitoral tem que ser discutida no orçamento da União. Nós defendemos o fundo eleitoral, o fundo público de campanha, porque nós vivemos um período no país em que as empresas financiavam campanhas, e isso foi muito ruim. A política não é um negócio empresarial. Então, o fundo público, todo mundo sabe o seu valor depois de aprovado, todo mundo sabe quanto cada partido vai receber daquele valor, e todo mundo sabe depois, por prestação de contas na Justiça Eleitoral, quanto cada candidato recebeu. E isso dá uma equiparação de disputa. Então, você não tem candidato com mais dinheiro ou com menos dinheiro, como tinha no financiamento privado empresarial. Nós éramos contra aquilo. Então, o fundo eleitoral, ele é importante para a democracia, porque ele possibilita um trabalhador disputar a eleição, assim como um empresário, em condições quase que iguais. Ainda hoje prevalece no nosso sistema o financiamento privado de pessoa física, o que eu também acho uma distorção, mas nós não conseguimos vencer isso no Congresso. Mas hoje tem mais limites e que estabelecem tetos. Então, melhora a situação. Então, primeiro dizer isso, nós somos a favor. Os recursos têm que ser discutidos no orçamento. Nós tivemos na eleição passada 2 bilhões e 200 milhões para financiamento.
O total das campanhas de 2020 ficou em torno de 4 bilhões e pouco. Recursos do fundo, mais doações privadas, né? E mais uma parte do fundo partidário. Então, é mais ou menos esse o custo das eleições, foi o custo das eleições de 2020. Só para você ter ideia, em 2012, as eleições custaram mais de 7 bilhões de reais, também eleições municipais. Então, veja como o fundo reduz esse custo. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação diante desta realidade. Vai ter que ter reajuste no fundo, sim, por conta que é uma campanha nacional, é campanha de presidente, é uma campanha maior do que foi a da eleição de 2020. E aí nós vamos discutir o valor dentro do orçamento da União. Presidente, já... Agora, o problema, Robson, Sim. disso tudo é o Bolsonaro, né? Que sempre falou contra o fundo, sempre disse que o fundo não prestava, foi contra, vetou, agora diz que ia vetar, agora recuou de novo, né? Disse que não vai vetar, vai fazer uma mediação. O detalhe que contou com os votos bilhões. dos filhos do presidente, né? Contou com o voto deles. Então, esse tipo de postura é que não dá, as pessoas têm que ser francas com a sociedade, elas defenderem uma posição, não terem medo de encarar e defender a posição, que não pode mentir, ele mente o tempo todo, né? Depois volta atrás, faz barganha, faz negociação, é enganar o povo brasileiro. Muito bem, chegando para finalizar a nossa entrevista, presidente, eu gostaria de saber quem seriam hoje os parceiros que já estariam mais afinados com o PT e quem ainda não está no arco de aliança, mas que poderá vir a ingressar juntamente com esse grupo político nas eleições do próximo ano. Bom, como eu te disse, Robson, a gente ainda não está discutindo a estratégia política eleitoral, nem a tática eleitoral, que é a política de alianças, né? Mas, obviamente, que a gente quer fazer uma aproximação, em primeiro lugar, com esse campo da oposição, da esquerda, da centro-esquerda, que são os partidos que estão atuando conosco no Congresso Nacional, né? E conversar com esses partidos, conversar sobre um projeto, sobre um programa, sobre a candidatura do presidente Lula, ouvi-los, né? Saber como eles veem esse momento e tentar essa construção. E com todos os setores progressistas e democráticos da sociedade que querem barrar Bolsonaro, que não querem isso para o país, que querem que a democracia prevaleça, que o Estado democrático de direito prevaleça, né? Que as regras sejam respeitadas e que a gente possa ter eleições livres, né? Normais, em 2022, que o povo possa escolher livremente, e não ser levado a uma escolha porque uma das pessoas que estava na disputa foi retirada à força. Isso não pode acontecer de novo. Então, nós queremos conversar com esse campo. Não começamos ainda as conversas sobre o processo eleitoral, estamos conversando mais sobre o momento político, a necessidade de fazer uma frente para barrar essa postura autoritária, né, que Bolsonaro tem, essas ameaças à democracia e ao processo eleitoral, e eu espero que essas conversas políticas possam resultar lá à frente, possivelmente numa aliança eleitoral. Mas isso é um processo e ainda nós temos muito tempo pela frente. Muito bem, espero entrevistá-la mais adiante com uma clareza maior desse cenário. Com certeza. Por enquanto, lhe agradeço, o presidente Gleisi Hoffmann, do PT Nacional, também deputada federal pelo Estado do Paraná. Muito obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vinda, e eu deixo um momento final para suas despedidas, junto a todos aqueles e aquelas que nos ouvem nesse momento. Pode complementar com alguma informação que considere importante e, porventura, a gente não tenha tratado aqui. Não, queria também agradecer o espaço, Robson, a oportunidade de a gente conversar com todos aí do Espaço Cidadão, agradecer também a audiência do pessoal e dizer que nós estamos à disposição nessa luta. E acho que a mensagem principal que nós temos que passar, nós que estamos fazendo esse enfrentamento, essa desconstrução do país, é uma mensagem de esperança, esperançar o povo. Está difícil, mas nós temos como sair dessa. Nós já vivemos momentos melhores no Brasil, nós já conhecemos o caminho por onde trilhar, que nos leve a esses momentos melhores. O que nós precisamos é nos unir, nos organizar, enfrentar e lutar para vencer essa situação e ter um outro projeto para o nosso país. Obrigado, presidente.